Vamos supor que eu sou um vendedor, eu sou coordenador regional de vendas e eu elevei o faturamento da minha regional em 50%, por exemplo, e recebi um prêmio da empresa por causa disso. Não, isso daí isso é disso que a gente está falando. É isso que a gente está falando, é um reconhecimento das suas contribuições, né? Legal. E aí eu gosto de falar nesse ponto, assim, para quem está em planejamento, é assim, tudo que você está fazendo na sua carreira, fica ligado, levanta as anteninhas para poder documentar a jornada. Exato. Porque assim, eu sei que é realidade, né? Eu trabalho todos os dias com muita gente que está no processo. As pessoas fazem tantas coisas que elas acham que não é importante e nem documenta, porque ela acha, é comum da minha área, isso daí é o que eu tenho que fazer. Mas assim, se a gente está lembrando que a gente está com pelo menos esse planejamento, documenta a sua parte profissional. O que é o National Interest Waiver? Doutora Olivia, quer explicar em 30 segundos o que é isso? Consegue? Vamos lá, vou tentar. O NW, né, o National Interest Waiver, é justamente você não precisar desse empregador. Então, você vai ter que convencer a imigração que você tem uma proposta. Então, são 3 pontos. Né, são 3 prongs que foi mudado um pouquinho o escopo dele no final de 2016, com a decisão da NASA. E o que é que ele aborda agora? Primeiro ponto, a gente tem que mostrar para a imigração que você tem uma proposta, né? Uma proposta de trabalho aqui nos Estados Unidos, através de um business plan, um professional plan, mostrando quais seriam as suas atividades de forma clara para a imigração, para que ele possa analisar se essa sua proposta ela tem um mérito substancial e importância nacional. O segundo ponto é mostrar que você é bem posicionado para avançar nessa proposta que a gente apresentou. Cartas de recomendação que vão falar das suas contribuições, do seu impacto, do que você fez, se você tem reconhecimento, se você tem prêmio, se você tem uma licença, se você é associado a alguma... Tudo isso a gente também vai usar, só que no outro cenário aqui, na parte do EB2NW, para mostrar o que você é bem posicionado. E o último é um argumento mesmo, puramente, mostrando para a imigração o quê? Mostrando para a imigração que se você vier pelo método tradicional, que é pela oferta de emprego, esperar um empregador aqui, dar entrada no processo para você, né, que aí a gente está falando do EB2 ou do EB3 sem o National Interest Waiver, provavelmente os Estados Unidos não ia chegar a ter você aqui como profissional. Por quê? Porque as empresas, elas encaram, às vezes, infelizmente, né, ainda com um pouco de burocracia para fazer esse processo, porque no Departamento do Trabalho existe ali um lapso temporal de espera, né? E às vezes o empregador tá mais imediato, quer de forma imediata o empregado. E os Estados Unidos não quer perder esse profissional que está contribuindo, né? Ele quer trazer para cá, então ele dispensa essa oferta de emprego, dispensa essa fase do DOL, né, que é o Departamento do Trabalho aqui nos Estados Unidos, que esse processo lá pode durar um tempo relativamente grande, né? Então isso seria ali o argumento do último ponto. Como pode ser comprovada a experiência? Apenas registro em carteira de trabalho é suficiente, ele falou? Essa é uma pergunta boa, porque a imigração, ela prefere através de um template. O que é que ela exige nesse tempo de experiência, né? Ver explicitamente qual é a posição da pessoa, né? E uma descrição das atividades. Então, a gente tem um modelo próprio, porque a gente já está acostumado a lidar com imigração, sabe como é que a imigração pede. Então, um contrato de trabalho mostra que você foi contratado, não mostra as atividades e também não mostra o tempo que você ficou, né? Porque ali é só uma admissão, né? Então, preferencialmente é isso, é uma declaração de tempo de experiência que a gente usa para provar cada vínculo. Olha a importância de ter, né, a análise técnica, porque muitas vezes as pessoas falam, só junta. Só junta. Tem muita gente fazendo sozinho o processo que não tem essas malícias, digamos assim, né? Que fazem diferença no final das contas, né? Só vai ter quando receber a RFA, vai estar no escritório da doutora Olivia. Me salva, pelo amor de Deus! Depois tem dinheiro aqui. Vai ter que gastar mais, não tem jeito. Talvez você esteja escutando isso tudo, tá aí desesperado, pensando, meu Deus, mas eu não tenho isso tudo, não sei o que, não sei o que. Nós estamos falando do mundo ideal. É a mesma coisa quando você quer comprar uma casa, comprar um carro, arrumar um marido, arrumar uma namorada. Você faz uma lista de tudo que você queria que a situação perfeita tivesse, né? Você vai tentando encaixar na lista. Existe esse candidato perfeito? Não, gente, calma. Né? Existem 2 possibilidades. Você já estará apto, e aí a doutora Olivia vai poder julgar. E se em algum pedaço está faltando alguma coisa, dá tempo de completar, né? Então não fica desesperado pensando assim, tô vendo esse tanto de requisito, tô vendo esse tanto de negócio, eu não sou nada, vou sair dessa reunião, vou morrer. Não, tá tudo bem. A gente tá aqui exatamente para explicar para você que tudo bem. Doutora Olivia, tem tido bastante clientes aí na área de TI aprovados? Eu tenho um argumento a mais para a área do STEM, né, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática,
que o Policy Manual da imigração fala que é uma área que os Estados Unidos quer desenvolver, quer agregar, então eu tenho esse argumento a mais. Então, são boas áreas, né? E aí a gente precisa olhar o seu perfil.